Olá pessoal, eu sou o Luiz Roberto e eu resolvi fazer um vídeo hoje mais prático para poder entender essa questão da autonomia dos refis descartáveis. A RAID ela sugere que a troca do refil deve ser a cada um tanque de combustível ou 10 dias, o que vem ser primeiro em condições normais de pressão e temperatura. Um exemplo, eu tenho outros de aplicativos que andam 14, 16 horas por dia, até 20 horas por dia, dependendo. Naturalmente, essa autonomia ela vai cair porque esse usuário da tecnologia utiliza um tempo de hora muito extensa. E naturalmente, no processo de instalação desse veículo, a gente faz a recomendação do período de utilização do refil. Mas vamos lá para a gente poder entender. Aqui é um refil descartável, eu coloquei ele aqui em corte para poder explicar como que funciona a reação de eletrólise entre o refil descartável e a haste de produção. O polo positivo produz o gás oxigênio, sabendo que esse gás é um gás oxidante. Ou seja, se por algum motivo o refil parar de produzir o hidrogênio e a haste continuar produzindo o oxigênio, vai existir uma corrosão, que é o que aconteceu aqui. Essa haste se perdeu porque o refil parou de produzir o gás de hidrogênio porque passou o tempo previsto de substituição dele, mas a haste continuou produzindo oxigênio e houve a oxidação. Para melhorar esse entendimento, eu estou com o multímetro aqui ligado em continuidade, ou seja, tanto a área interna como a área externa transporta a corrente elétrica. No refil, com o processo sendo feito a troca no período correto, a gente continua tendo essa continuidade, ok? Então a gente vê que forma o óxido de alumínio, que é o que a gente deseja, e não existe o ataque na haste. Porém, se você ultrapassar o tempo de utilização do refil, você vai verificar que não vai criar o óxido de alumínio, e sim o óxido de ferro, justamente porque o corpo de alumínio parou de transportar a corrente elétrica e novamente a haste ficou produzindo oxigênio. Se eu colocar aqui, vemos que está isolado, não tem um sinal sonoro, mas se eu colocar na área externa, tem. Ou seja, a corrente elétrica que passou aqui pela área externa do copo não consegue chegar na área interna, interrompendo a passagem. Mas, volto a repetir, não se produz o hidrogênio, mas se produz o oxigênio na haste, porque o equipamento continua alimentado pela tensão dele. E aí, esse oxigênio que está sendo produzido aqui vai criar essa oxidação na haste. Mas vamos para a parte prática. Eu cortei esse refil aqui em corte justamente para a gente poder ver como que acontece essa reação. Esse fluido é o que é colocado dentro do refil, porém se eu colocar aqui vai vazar. Então a gente usou uma outra técnica. Eu vou ter uma taça onde a gente vai mergulhar o nosso equipamento inteiro e a gente vai conseguir ver a produção do hidrogênio aqui e do oxigênio aqui. Então deixa eu preparar aqui o equipamento, eu vou montar todo o conjunto aqui. Nós vamos utilizar uma fonte de 12 volts, tá? 3 amperes, para poder alimentar o nosso sistema. Então pessoal, eu montei o equipamento do WR2000, então o refil está lá em corte, a gente consegue ver a haste aqui. E esse fluido aqui é o mesmo fluido que é utilizado dentro do refil. Como o meu refil está cortado, naturalmente eu tive que inundar toda essa área. Agora eu vou ligar a fonte de 12 volts e vai começar o processo de eletrólise dentro da peça. E aí eu vou definir cada gás para vocês entenderem de forma prática. Então pessoal, eu alimentei agora o equipamento com 12 volts usando a fonte auxiliar lá. E aqui a gente consegue ver a precipitação dos gases. Na haste central está precipitando o oxigênio. E no refil está precipitando o gás hidrogênio. Quando esse refil chegar no tempo de substituição e o cliente insistir em utilizar, ele vai parar de produzir o hidrogênio, mas continua se produzindo o oxigênio, que é o gás oxidante. Aquela haste que eu mostrei para vocês que estava atacada com óxido de ferro é justamente por causa desse gás que ficou atacando o nosso processo. Então aqui nesse vídeo em corte,
é muito prático de entender. Ó. A gente vê aqui o gás sendo precipitado, esse aqui é o hidrogênio, e o oxigênio ele não sai da haste, ó, ele fica preso nela. Ó. E aí essas bolhas aqui de oxigênio que começam a fazer o ataque na nossa haste. O engraçado é que vocês podem perceber que o fluido já começou a mudar de tonalidade. Ele vai sair do incolor até o branco e criar um resíduo. Isso significa que o processo está indo de forma correta. Essa coloração branca é o óxido de alumínio que deve sair do corpo de alumínio, que é o correto. Quando a coloração da água fica amarela, é que significa que está liberando óxido de ferro dessa haste, justamente porque esse processo aqui se tornou neutro, parou de produzir. Então, vamos se atentar à autonomia dos refis, vamos se atentar ao protocolo de instalação e orientação ao cliente, para que a gente não sofra com a necessidade de fazer substituição de hastes, simplesmente porque o cliente ou o técnico não foi capaz de orientar de forma correta os nossos clientes. Tá? Então esse vídeo aí ficou muito bem prático de entender o processo. Muito obrigado.